E eu quero falar hoje, né, para quem é sanguíneo assim, não ensanguentado, não é isso? Para quem é sanguíneo, né, é uma mensagem muito gostosa de falar, né? Como eu sou, eu quero falar sobre a indignação que gera unção. Amém? Diga para o teu irmão assim: indignação que gera a ação. A indignação que gera a unção. Não é ação ou unção, é unção. Tá bom? Diga para o teu irmão assim: eu estou indignado. Com o quê? Diga assim: não sei ainda. Mas vou sair indignado. Querido, eu quero assim, graças a Deus que o nosso Data Show primo voltou e está funcionando agora. Aí tira um pouco a atenção de mim e começa a colocar nele, que bom. Então, eu tentei, dentro do que eu entendo, que eu já falei, dois conceitos aí, ou dois significados, se você quiser, sobre indignação e sobre unção. Sobre gerar ou produzir a mesma coisa, tá bom? Então, a indignação, ela significa assim: revolta, sentimento de oposição, provocado por uma circunstância injusta, indigna ou revoltante. A indignação do povo diante do pecado. E aí a gente volta à Bíblia. A unção é o poder sobrenatural vindo do Espírito de Deus, que capacita o servo ou a serva do Senhor a vencer obstáculos que, na concepção humana, seria impossível de vencê-los. Amém? Então, são os dois conceitos aí, diante do que a gente vai falar hoje. Você anote aí, não sei se puder, para que a gente possa, no final, você compreender e entender o que significa indignação, para não sair daqui do tiro todo mundo e falando assim: fui no culto ontem e me mandaram ser indignado. Não, calma, né? É um sentimento assim de provocado por uma circunstância injusta. E aí, voltando na Bíblia, um dos sentimentos que causa indignação a Deus é a questão do pecado. E um sentimento de indignação que deveria causar em nós indignação também deveria ser o pecado, seja do povo ou seja de nós mesmos, né? E a unção é algo que a indignação pode gerar em nós ou em você, gerando assim um poder sobrenatural vindo do Espírito de Deus. Então é direto de Deus, né? Que capacita você e eu, né, a vencermos obstáculos do qual, na nossa mente racional, avaliativa, nós não conseguimos vencê-lo. Amém? E aí eu quero assim dar um presente para as mulheres, né, dizendo que as mulheres de Deus, né, elas ficam indignadas mais rapidamente do que o homem. O homem demora a ficar indignado. Aí você não precisa olhar para o seu marido, não. Calma, olhe para cá, para ninguém perceber, tá? Então, as mulheres têm a tendência de ficar muito mais indignada rapidamente do que o homem. O homem tem uma tendência, bem pouco, quase parando ou parando de ficar indignado, né? Por isso que algumas mulheres, se não se cuidarem disso, mesmo seja justo, elas podem sofrer de algumas doenças, né? E pode complicar a vida dela, seja principalmente na questão emocional, né? E o homem, ele é mais tranquilo, né? A prova disso que... E aí vai eu de novo, Deus tem misericórdia. Chegando mais um homem aí, né? Então ele vai ouvir isso também. Então, a prova disso, na prática, quero te ensinar, de repente tem um homem aqui que fugiu dessa regra. Então, aleluia, glória a Deus. E não precisa se levantar também. A prática diz que muitas mulheres assumem, né, 100% a criação dos filhos, em todos os aspectos, né? Ela limpa aquele lugar, dá mamadeira, o guri cresce,
ela levanta de manhã, levanta à noite, é ela que vai na reunião do colégio, é ela que recebe a orientação pesada dos professores, é ela que faz algumas coisas, é ela que corre atrás disso, enquanto o homem, ele fica trabalhando, né? Tranquilo. E as mulheres, com essa indignação, elas vão sofrendo. Se ela não se cuidar, ela pode ficar doente, né? E o homem é mais tranquilo. A prova disso que tem muitas mulheres indignadas e dizem assim: nosso casamento está difícil, nosso casamento está difícil, nosso casamento está difícil. E o cara, calma. Aí de repente um dia não encontra ela em casa, ele fica preocupado, o que aconteceu? Mas ela está indignada há muito tempo com a situação. E aí, se essa mulher não se cuidar, ela pode também, diante disso, a causa disso é trazer para si responsabilidade que não é dela, que deveria ser do marido, mas ela tomou por entendê-lo, que ele é calmo, manso e suave, tranquilo, eu descanso tranquilo, uma boa. E aí ela toma o lugar dele por vê-lo totalmente, né, tranquilo em casa, deitado no seu sofá, não tenho nada com tereré, tomando seu tereré, que poderia ser uma Coca-Cola gelada também, e a mulher lá, né, correndo. Então, eu disse assim, as mulheres têm o sentimento muito rápido de ficar indignada. O homem é mais tranquilo, eu me coloco diante disso também, tá, irmãos? Amém? E aí, Romanos capítulo 12, versículo 2, 1 Timóteo 1,7, é o texto que eu escolhi, baseei algumas coisas para nós dar uma introdução, dizendo: e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Timóteo diz: portanto, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém, querido? O Velho Testamento, né? E aí você pode encontrar, ele era normal um homem rasgar a roupa. Não é no meu caso, quando diz assim que eu rasguei a roupa, que ela era raiva, tá? Mas era normal, na Bíblia, no Velho Testamento, o homem rasgasse a roupa, né? Com isso está mostrando indignação. Mas se alguém fizesse hoje, a gente pode chamá-lo de histérico, né? E ainda procurar um lugar para interná-lo. Não é a nossa realidade hoje, né? Então, a questão de indignação é você dizer para você mesmo, né? Hoje, agora, passou dos limites, né? Vai mudar, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando a gente grita isso, irmãos, os anjos do céu devem bater palma e tocar guitarra e tocar um monte de instrumento dizendo: graças a Deus, né? Se levantou alguém na terra, né, para fazer algumas coisas. Então, a Bíblia pode dizer que a torcida celestial entra em delírio, dizendo: gol, né? Alguém marcou um gol na IBVA. Amém, irmãos? Mas nós temos vivido, infelizmente, diante de uma geração muito apática e passiva em algumas coisas, né? Porque ninguém fica indignado com nada, ninguém, né? Nós vamos acostumando com tudo, né? Aceitando tudo, e tudo é normal, né? O pecado é normal na nossa vida, o pecado pode entrar e fazer isso, é normal na nossa vida, né? Falta alguém na terra ficar indignado, porque Deus, irmão, está indignado com isso, e isso é uma certeza absoluta. Então, quando eu fico indignado, é o eco de Deus na terra, é o eco de Deus na terra, quando nós ficamos indignados, né? Então, quando Deus chora, nós também deveríamos chorar por algumas coisas, né? E quando Deus se indigna, fica indignado, nós também deveríamos ficar indignados, né? Então, o texto interessante de Ezequiel 22, eu acho que aí está, diz assim: busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro, querido, estivesse na brecha perante mim, por essa terra, mas para que eu não a destruísse, porém a ninguém encontrei. Então o Espírito de Deus, ele se move sobre a terra, procurando pessoas
para que encontre eco do coração de Deus na terra. O Espírito de Deus está sobre nós, sobre a igreja, tentando encontrar o eco de Deus. E caso nesse texto aqui, Deus procurou alguém, mas não a encontrou, que pudesse ficar na brecha da oração, que pudesse tampar aquele buraco ali naquele muro, mas não encontrou ninguém. No caso aqui, Deus diz, não achei ninguém para ficar. Não encontrou eco naquele lugar. Não encontrou alguém disposto a se indignar. Eu não combinei com ninguém, mas eu estava em casa dizendo, eu podia combinar alguém, ou chamar alguém que não tem muita vergonha. Fica indignado aí, ô irmão. Grita aí, vai. Aí, ó, tá vendo? Alguém olhou aqui, tá vendo? Mesmo eu falando, alguém olhou lá. A indignação que a gente está dizendo é essa indignação de chamar a atenção. Então Deus busca na terra alguém indignado que possa chamar a atenção de Deus aqui. Porque a pessoa indignada, irmãos, ela chama a atenção e de alguma forma ela impõe respeito. Ela faz isso. Aquilo que tem deixado você indignado, sem dúvida alguma, né, deixado você fora de si, é uma pista assim do chamado que Deus tem para você. Aquilo que você não tolera é uma pista do que Deus tem chamado e desejado para você nessa terra. E aí eu quero colocar um texto, é introdutório ainda, tá? Fique tranquilo, alguém pastor, sem introdução, imagina, eu digo, eu tenho até meia-noite, irmãos, porque hoje é dia do Senhor. Então a indignação, ela vem associado na Bíblia com compaixão também. Marcos capítulo 3, versículo 4 e 5, você está aqui, né? Está aí, aleluia. A Bíblia diz que Jesus, ele ficou assim, indignado por várias coisas. Mas eu quero mostrar uma das indignação, porque ainda quero falar de Jesus um pouco adiante. Marcos capítulo 3, versículo 4 e 5 diz assim: então lhe respondeu: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calaram. E olhando em redor, no caso em Jesus, olhando em redor para eles com indignação, condoeu-se da dureza dos seus corações e disse ao homem: estende a tua mão. Ele estendeu e foi restabelecido. No caso aqui, para a gente entender algumas coisas, aqui houve um mover, aqui houve uma unção, houve também um milagre. Mas para mover essa unção, teve que ter indignação. Irmãos, com indignação, vamos dar um exemplo aqui prático da nossa vida. Alguém diz para você que isso nunca vai mudar, exemplo. Alguém levanta contra você, enfrenta você, diz que não vai mudar. Vamos colocar os legalistas aí. Esta palavra deveria causar uma indignação em você, para causar uma unção sobrenatural e fazer com que isso atinja você de tal forma que você mude. E a questão de Jesus nesse texto, ele ficou muito indignado pela dureza do coração das pessoas. Porque as pessoas diziam: olha, hoje é sábado, não vamos curar. Diz, ó, a gente vai deixar alguém morrer por causa da lei, é isso? E a indignação de Jesus, por essa indignação de ver o coração duro, ele diz: então eu vou fazer alguma coisa. Jesus fez. Eu estava essa semana, essa semana foi uma bênção para a gente, graças a Deus. A gente está vivendo o que a gente pregou domingo, amém, irmãos? No meio de tribulações, você precisa encontrar o quê? Paz.
graça e paz, né? Que bênção. Mas eu quero mostrar uma coisa para os irmãos. Eu estava, se não me engano, na quinta-feira no Comper. Eu sou sócio do Comper, irmãos. Eu invisto naquele mercado, porque eu acredito que ele vai crescer, expandir no Rio Grande do Sul. Então eu investi, acho que aquele dia, acho que R$82 eu investi. Eu sou acionista do supermercado Comper, né? Da rede Comper. E eu acredito que nós vamos crescer muito mais ainda em Mato Grosso do Sul, né? Eu acredito nessa rede. Então eu invisto lá. Eu invisto também aqui no Pingo Doce, eu tenho alguns investimentos, príncipe na área de verdura, que não como, mas eu invisto. Eu estava no carro, né? Eu fui à lotérica, eu sou detalhista demais, percebe? Fui à lotérica para jogar um joguinho. Não. Eu fui à lotérica, Jesus, a carne quase falou, né? Eu fui à lotérica. Alguém já abriu o olho, chamei a atenção, isso é bom. O pessoal contou um pecado. Eu já, opa, não, calma. Aí eu fui à lotérica, pagar uma continha lá, né? E a Jéssica foi comigo, levei uma testemunha. Fui com a Jéssica e aí eu fui pro carro. E Lena foi lá investir no mercado, né? E investiu. Eu fiquei no carro, estou mostrando uma coisa, estou indignado agora comigo. Estou indignado, né? É por isso que eu não posso falar que eu vou pregar, depois eu sou testado, né? Eu estava lá com o carro aberto, não, o vidro aberto, porque se tivesse fechado ninguém iria me ver lá dentro, né? Eu abaixei o vidro, falei, eu ouvindo uma música, estou lá ouvindo adoração, estou quieto, e de repente comecei a chorar, eu coloquei a mão aqui, fiquei olhando para o vazio, olhando para lá. E estou lá olhando, quieto, ouvindo a música. E de repente, eu vi um casal passando perto de mim, perto do carro, e sabe que você paralisado? Eu continuei olhando para ele, passou, ele falou, oi, para mim. E eu ouvi, mas não tive reação. E aí, eu parei, ele diz assim, o senhor pode desculpe, ele estava muito assim, ele dizia, o senhor pode me ajudar? Eu preciso de um dinheiro, eu preciso que você pode pagar um almoço para mim? Eu olhei para ele e disse assim, não. E ele olhou para mim assim e falou assim, que Deus te abençoe. E eu continuo ouvindo a música, eu estava chorando, irmãos. Eu também não tenho dificuldade de dizer isso, né? Eu aprendi que homem chora, amém, irmãos? Então eu estava lá chorando e tal. E tá, aí eu fiquei olhando ele, como diz minha avó, de rabo de olho, né? Não sei se o olho tem rabo, mas de rabo de olho, fiquei olhando para ele assim, né? Olho tipo aqui, eu estou olhando, mas estou olhando para o Guinaldo ali, o Guinaldo está olhando para mim, tá vendo? Rabo de olho, ó, aqui, ó, entendeu? Aí fiquei olhando, de repente eu vi ele no outro carro lá na pessoa, a pessoa deu uma negativa para ele. E eu ali, chorando, apaixonado por Jesus e tal, e o Espírito Santo falou assim, você não vai fazer nada? Você vai deixar que os seus problemas se seguem, é isso? É isso? Rapaz, quando ele fez isso aqui, imediatamente comecei a enxergar aquele cara. E meu braço ainda, tá vendo essa movimentação? Fiquei com medo, né, de falar assim, né, levantar, porque eu poderia causar um constrangimento maior. Eu disse assim, ele veio, eu disse assim, ó, peguei um dinheiro, né, e dei para ele, irmãos. Eu falei assim, primeiro eu quero te pedir perdão, muito perdão para você. Está aqui um dinheiro para você almoçar, né? E eu quero dizer para você, Jesus ama muito você. Mas quero dizer de novo, me perdoe. Ele olhou para mim e falou assim, Deus te abençoe. Aí eu falei assim, agora eu sei que Deus vai abençoar. Ele saiu, irmão, lá na frente, ele pediu dinheiro para o cara, ele falou assim, ele te enganou, pastor. Não, ele não me enganou. Se eu não fizesse, eu estava me enganando a mim mesmo.
O cara deu 20 reais, eu comecei a contar, eu sou cabeça uma benção, né? Falei, cara, 30 reais, ele vai comer bem. Mas eu quero mostrar uma coisa para você. A indignação, eu vou entrar daqui a pouco, ela precisa gerar alguma coisa. Você ficar indignado, só indignado, não fazer nada, vai resolver o quê? Você fica indignado com aquele cara e você não fazer nada, resolve o quê? A indignação de você tem que causar uma ação. Porque toda indignação nossa baseada na linha de Deus causa uma ação. E aí, ele entrou no carro, falei para ela, meu Deus, né? Compartilhei com ela, falei, Deus é muito bom comigo. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Então, o que a gente percebe do Senhor Jesus Cristo, que a indignação dele era uma indignação que fazia com que isso causasse algo de bom para as pessoas. E a indignação dele causou isso quando ele pediu para aquele homem, né? Estenda a tua mão. E ele estendeu e foi restabelecida. Entende, querido? Se você entende, diga amém. Se você entendeu de fato, levante uma nota de 100. Então, nós precisamos ficar indignados. Indignado onde não há fome de Deus. Indignado, irmãos, para que a fome pela palavra de Deus cresça. Indignado para que a oração cresça com intimidade com Deus, né? Então, indignado para que o meu casamento seja uma bênção. Indignado para que eu possa cuidar bem, meu casamento melhore cada vez mais. É essa indignação. E uma indignação que encontre a linha de Deus principalmente. É essa indignação que nós estamos falando. Então, quando você fica indignado, irmãos, do nível espiritual dos seus discípulos, essa é uma indignação boa, né? Porque a sua indignação vai mudar o coração dos seus discípulos. Nós precisamos fazer isso. Nós não podemos mais ter a nossa reunião de célula, onde a presença de Deus não está nem aí se tem ou não. Nós não podemos fazer a nossa oração, onde sente ou não a presença de Deus. A gente precisa ficar indignado. Indignado. Porque se a gente ficar passivo, irmão, a gente morre. Eu conheço muita gente que ficou passiva. Apático, como que morreram. E eu digo, eu não vou morrer. Por isso, não. Eu vou ficar indignado, uma indignação dentro da linha de Deus. Amém? Diga para o teu irmão assim, já estou ficando indignado. Já estou ficando indignado, diz para ele. Olha para ele e diga, já estou ficando indignado, pode falar. Já estou ficando indignado porque eu não vi você dar um glória a Deus. Aí você fala assim, pastor, não sei se isso é correto, o senhor está falando sobre esse assunto hoje. Eu digo, querido, sabe que é a maior indignação? Você sentar perto de alguém, você saber que Deus está falando e a pessoa fica lá. A gente fala assim, meu Deus, aí é raiva já, né? Vontade de pegar, bater na... é raiva aí, não é indignação. Mas nos causa indignação. E aí não podemos fazer igual Tiago e João, né? Deus, caia fogo do céu e mate esse pessoal. Não podemos. Mas a nossa indignação vai mudar aquilo. Então você tem que levantar, ficar perto do ouvido dela e começar a dar glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E pegar no ombro e sacudir alguma coisa vai acontecer. Se vai cair moedinha no chão, não sei. Mas vai acontecer. A gente precisa. Né? Fala para o teu irmão de novo. Estou quase ficando indignado. Agora você anote alguns homens de Deus. Se você está achando que indignação é pecado ainda. Então eu vou colocar 1, 2, 3 só. Né? Porque para a gente terminar 11 horas. A primeira pessoa que eu gosto muito chama Moisés.
Moisés era meio gaguinho. Então, Êxodo capítulo 2, versículo 11, diz assim: certo dia, sendo Moisés já adulto, 18, 19, 20 anos, 30 anos, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um desses homens. Sabemos nós que Moisés foi criado, né, irmãos, com a filha do faraó, teve toda a instrução e educação, né? Ele tinha tudo de bom naquele tempo, né? Ele tinha o melhor celular, porque a mãe dava para ele, WhatsApp à vontade, Wi-Fi, ele tinha o carrão, ele tinha uma Duster na época, né? Ele tinha tudo. Tudo bom. Mas Moisés, né? Ele vendo aquilo lá, ele precisou tomar uma ação. Eu quero mostrar essa coisa. E aí não quero discutir com você essa noite, de repente próximo domingo discuta, se Moisés errou ou não errou fazendo isso. Mas eu quero mostrar um ponto positivo nisso, né? Teve uma coisa que Moisés fez que chamou a atenção de Deus, irmãos. Finalmente, Deus encontrou alguém que estava indignado com as mesmas coisas que ele estava indignado. Deus não estava aceitando com o seu povo sendo escravo, massacrado daquele jeito. Deus não estava concordando com isso. Deus não estava, né? E aí, quando Moisés ficou indignado, né, na verdade Deus queria acabar com essa escravidão. E interessante, irmãos, eu falar como Giovanni, vou viajar, não vou viajar não, mas viajando, eu fico preocupado pensando no seguinte: passaram-se muitos anos, Deus querendo tirar o povo do Egito, concorda comigo? Amém, irmãos? Aí você fala, morreu a primeira, a segunda, a terceira, a quarta geração. Que grande eu sou esse que não queria ouvir. Deus estava ouvindo. E aí na última geração, alguém nasce, fizeram um decreto que deveria matar para acabar de multiplicar, porque os hebreus eram igual formiga, né? Cresciam demais. Então, alguém soltou esse garotinho num cesto, e a filha achou ele bonito, ia ser um negão muito bonito, levou para criar. E aí, passado o tempo, esse Moisés começa a sair e ver algumas coisas, e Moisés não gostou de ver o povo hebreu sofrendo daquela forma, sendo humilhado daquela forma, e de alguma forma, e sem discussão se errou ou não, de alguma forma ele teve uma indignação, e por causa disso gerou algumas coisas, mas Deus aproveitou isso, e Deus queria aproveitar isso, para mover uma coisa que há muito tempo ele queria fazer. Queria tirar o povo da escravidão. E aí nós conhecemos a história da Bíblia. Então a Bíblia fala que Moisés viu alguém brigando com um dos seus, ele foi partir a briga ali, e de repente ele fez o que não deveria fazer. Ou seja, né, ele fez algo que deveria tocar em algo, não deveria tocar em algo, ele tocou em algo, e acabou acontecendo uma coisa terrível, né? Então eu quero uma coisa que eu quero destacar na questão de Moisés, irmãos, que só houve libertação desse povo porque um homem se indignou-se. E se você olhar, eu não sou Deus, de repente um dia você pergunta para Deus, né? Senhor Deus, tinha outra pessoa que desistiu, que deveria ser 1000 anos antes em lugar de Moisés? De repente Deus fala assim, tinha, mas desistiu, ele foi tomar Coca-Cola e não voltou, não sei. Mas aqui, Deus queria fazer uma coisa já. Ele viu, a Bíblia fala que ele ouviu o clamor há muito tempo, mas ele não encontrou na terra alguém indignado pela situação. Isso aqui é muito sério, irmão, em vários aspectos, se você quiser colocar. De repente a sua família está na mão do diabo ainda,
porque não encontrou em você um sentimento de indignação. De repente tem pessoas que você conheça, que eles estão na escravidão porque você ainda não teve um sentimento de indignação. Pastor, eu vou matá-los? Não. Porque como nós dissemos no início, aquilo que faz Deus chorar deveria nos fazer chorar também. Aquilo que Deus está indignado, nós deveríamos também ficar indignados. As pessoas, irmãos, vão na nossa casa, bebem na nossa casa, e a gente não fica indignado. A gente deixa a cerveja entrar na nossa geladeira e a gente não fica indignado. Nossos amigos fumam na nossa frente e a gente não fica indignado. Os nossos amigos entram na nossa casa, fumam no nosso quintal, na nossa casa, e a gente não fica indignado. O que eu devo fazer? Eu vou bater, pastor? Não, ninguém está dizendo isso a você. Mas Deus precisa encontrar eco aqui na terra sobre alguma indignação. Entende, querido? Quando eu digo no início que nós infelizmente somos apáticos e passivos, somos em muitos aspectos. As pessoas estão divorciando do nosso lado, a gente não fala nada. As pessoas estão dizendo, olha, eu vou largar, e a gente não fala nada. E aí a gente usa isso como uma estatística, dizendo, né? Ah, eu tenho 3, 4 amigos que divorciaram, e você ainda diz que vocês são amigos deles, certeza? Que amigos é esse? Então a indignação, irmãos, a nossa indignação, muitas delas encontram eco no coração de Deus em nós precisa ter. Então a história de Moisés é uma história bonitinha, bonitinha mesmo, linda de se contar. E ela está escrita dessa forma, mas não diz lá assim, ó, e Deus permitiu que Moisés matasse. Deus aproveitou a oportunidade de alguém que estava indignado, só que não deveria fazer daquele jeito. Mas Deus aproveitou o momento, porque Deus queria tirar o povo daquela escravidão. E aí Deus fez isso, pegou Moisés, levou 40 anos, uma faculdade de Dom Bosco, lá naquele deserto, 40 anos. O cara estudou com o tipo de assunto que tinha. Mas mesmo assim, Deus ainda, depois de 40 anos, Deus tem que ensinar para esse homem algumas coisas. E eu estou sendo muito sincero com você, querido. A indignação precisa nos levar a uma ação. Amém? Olha para o teu irmão e diga assim, eu já estou quase ficando indignado. Não com você, mas com Moisés. Por que você diz com Moisés? Porque você gostaria de estar no lugar de Moisés, né? Porque tem gente que a gente precisa matar, não sei. 1 Samuel 17. Eu não gosto de pregar muito assim, que para mim eu gosto de textual melhor, mas tudo bem. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 16, 25 e 26, fala do David, do Davi. E esse aqui, para mim, me deixa indignado. Durante 40 dias, o filisteu loiro, brancão, de manhã, de tarde, e tomou posição. Versículo 25 e 26, os israelitas diziam entre si, olha bem o que eles falavam, vocês viram aquele homem forte, cheiroso, com unhas feitas, que veio desafiar Israel, pezinho 55, o rei dará grande riqueza a quem vencer a ele.
primeiro, um perfume da Boticário, 3 entradas para assistir o jogo do Corinthians. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Melhorou, né? 26 diz, Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Ele está preocupado com outras coisas, né? Quem é esse filisteu fedido, incircunciso, para desafiar o exército do Deus vivo? A questão é que Davi está em um lugar onde não deveria estar. Sabe aquele lugar que você não deveria estar? Que pegaram você como alguém vai pagar impostos? E Davi foi lá levar para eles um tereré, que eles gostavam de tereré, e uns bolinhos de queijo. O pai mandou uns bolinhos de queijo para vocês aqui. Mas quando ele chegou lá, ele viu aquela coisa e falou: opa, a situação é séria. E Davi chegou lá, ouviu Golias afrontar o exército de Deus. Irmãos, aquele miserável Golias, de 2,15 metros daí para lá, ele ficar na frente do exército, ficou de manhã, tarde, porque à noite eles iam assistir a novela, né? Ele tá muito bom, então não podia, tem que voltar para casa, né? Porque a esposa vai dizer: se você não for chegar aqui 6 horas, eu vou atrás de vocês. Então eles tinham que ir embora. E aí, aquele cara afrontado, dizendo: tem homem aqui, vamos gritar bem alto, né? Tem homem aqui, tem homem aqui. 40 dias não apareceu ninguém. Por isso que Deus ama os baixinhos, né, Rubens? Cadê ele? Rubens não veio hoje? Oh, tá ali, tão alto que é. Davi, do tamanho do Rubens, desculpe, Rubens, do seu tamanho, ele ficou indignado, porque ele não encontrou ninguém digno. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você: aqueles caras usavam calcinha, eu acho. Nem pessoa que usa calcinha é tão covarde com aquele povo. Davi ficou tão indignado de olhar e ver aquele exército não fazer nada. E Davi diz assim: ah, é? Você está desafiando o meu Deus, o Deus de Israel, envergonhando o meu Deus aqui? Quem é você para fazer isso? Sabemos a história que os irmãos dele vieram, aqueles irmãos abençoados. Para com isso. Para com isso. Ele diz: não, o que é isso? Baixinho é bravo, irmão. Não deixa o baixinho bravo, não. Então Davi, ele começa assim o seu ministério, não quando ele foi ungido por Samuel, mas Davi começa o seu ministério quando ele enfrentou aquele gigante. Ali começou o ministério de Davi. Então Davi, a indignação dele foi tanta, irmãos, e esse foi o sinal do ministério de Davi. Qual foi o sinal? Davi se tornou matador de quê? De gigantes. Por causa daquele fato. Então a indignação mostra que tipo de unção está sobre você, querido. Se você não fica indignado, isso quer dizer o quê? Você não tem nenhuma unção. Então, mais tarde, o exército de Davi tornou-se o exército de matadores de gigantes. Pessoas quando ouviam, né? Alguém mandasse, mandar o WhatsApp: Davi está indo. Os caras, vou pro shopping, vou pescar, porque Davi está chegando aí. Então, Davi fez, ou se tornou, um homem, um grande homem de Deus, porque ele enfrentou alguém que Deus já estava indignado. Irmãos, vamos parar aqui. Lá vai eu de novo, colocando cara a tapa, né? Todos nós temos um gigante afrontando a gente. Todos nós ou estamos passando, ou já passamos, ou vamos passar.
Mas aí o que a gente vai fazer, irmãos? A gente vai recuar. Porque a gente entende, biblicamente, quando o inimigo toca em nós, toca em Deus. Nós entendemos que eu e você somos filhos de Deus, amém? Olhe para alguém do seu lado. Diga assim: estou olhando para um filho e uma filha de Deus. E digo de passagem. De fato, eu digo de passagem. Você é muito lindo ou linda. Entende agora? Então, quando alguém mexe com você, eles estão mexendo com Deus. Só que aquele cambada do exército não entenderam isso. E eles deixaram, irmão, 40 dias. A atitude nossa deve ser de indignação. Senão a gente vai ficar ouvindo esse gigante pro resto da nossa vida, da nossa casa. E aí, infelizmente, muitos de nós até acostumamos com o gigante, né? O gigante toma tereré, almoça em nossa casa, vai pro clube com a gente. Ele já acostumou a viver com a gente. E desprezando ainda o Deus que nós servimos. Então nós precisamos dar um basta. Agora, qual tem sido esse gigante, irmãos? O pecado? O pecado que você peca hoje, amanhã de novo? E ele vem na sua vida e fala assim: agora, cadê os corajosos? Aí você sai em retirada? Cadê o enfrentamento em nome de Jesus de Nazaré? Porque se você não consegue, então vai em nome de Deus. Porque se o Golias derrota você, derrota Deus, irmãos. E eu e você somos testemunhas nessa terra. Eu e você. As pessoas vão olhar para a gente, irmãos. E quando olha para a gente, olhar alguém apático com a situação, nós precisamos nos levantar como Davi e dizer: olha, para. Levanta, dá um grito. E começa a declarar, fala: olha, você não vai fazer isso não. Você pode até olhar assim, né? Você não vai fazer isso não. Você não vai vir afrontar o meu Deus. Porque, irmãos, se ele está enfrentando você, está enfrentando o seu Deus. Mas Deus precisa encontrar ego no seu coração. Se não encontrar ego no seu coração, irmãos, o que Deus vai fazer? Então, há uma unção sobre você. Mas a chave para isso é a sua indignação, irmãos. Amém? Diga para o teu irmão assim: tá quase. Eu vou ficar indignado. Fala assim pro teu irmão: eu estou indignado com Davi, porque ele não me chamou. Paulo, conhece Paulão? Não Paulão conveniência, nem Paulão do açougue, mas Paulo de Atos 17. Ele diz assim: enquanto eu esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Oh, Jesus, isso aqui vai ser bom para mim e para você. Paulo estava em Atenas, irmãos. Era uma cidade que tinha mais ou menos 1 milhão de ídolos. E o habitante era tão idólatra que para cada habitante tinha um ídolo. E Paulo chega naquela cidade, então, os atenienses, né? E que era idólatra. Ele começou a olhar os altares que estavam lá. E tinha um altar para um deus. Olha, eles eram tão idólatras que eles fizeram pensando assim: se de repente a gente não deixou algum deus sem
sem uma imagem, vamos fazer um para esse Deus. Então eles colocaram ao Deus desconhecido. Povo bom, né? Bom, só Jesus para mais povo. Então, diz a Bíblia, diz que Paulo ficou muito revoltado, irmão. Paulo ficou indignado com isso. E por isso então que o texto diz que Paulo, ele teve uma ação. E a ação dele foi parte pela indignação que ele veio. Porque ele ficou indignado com a idolatria que estava naquele povo. Então ele começou a pregar nas praças, na casa. Passava crente, passava membro da IBVA. Eles pregou, não queria nem saber. Então quando a gente lê essa história, e aí muitos que gostam de Paulo, como eu, e muitos acham que temos que usar passividade em alguns momentos, né? Então pensa que foi aquela coisa passiva, né? Mas na verdade Paulo estava revoltado com aquilo. Paulo então pregou talvez o melhor sermão que ele pregou na vida dele, pregou loucamente. Começa a ler esse texto. E ele não ficou nervoso na carne não, irmãos, mas ele indignou com aquilo que estava indignando Deus. Querido, quando a gente fica indignado, a gente prega talvez o melhor sermão da nossa vida para as pessoas. Mas infelizmente, né, a gente, como diz no início, a gente está naquela questão apática. A gente não muda. A gente está aí tranquilo. Se não houver, irmãos, um sentimento de indignação, não vai gerar unção na nossa vida. Até quando o nosso parente vai ficar daquele jeito? Até quando o seu pai, sua mãe, não sei, vai ficar daquele jeito? Até quando o mecânico vai continuar morando na sua casa? O eletricista? Até quando? E aí, seria muito bom para você e para mim pegarmos a Bíblia e começar a estudar alguns caras desses aí. E perceber que eles não eram passivos como nós somos hoje. Tranquilos como eles eram hoje. E aí eu quero encerrar falando de um homem lindo, maravilhoso, cheiroso, forte, brilhoso, olhos maravilhosos, né? Abraço gostoso, que tinha um tanquinho, né? Um cara muito alegre, um cara 10, irmãos. Jesus de Nazaré. As pessoas você vai falar do meu marido. Não chega tanto. Então Jesus ficou de várias formas indignado durante a sua vida. Podemos citar, né, 2 vezes se quisermos. Mas o que me chama a atenção, né, é desse texto de João capítulo 2. E aí eu quero assim dizer que Jesus é meio sanguíneo, aleluia, glória a Deus. João capítulo 2, versículo 17 diz assim: no pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombos, e outros assentados diante das mesas, trocando dinheiro. É uma coisa que o seu veio gosta, a gente não faz negócio dentro da igreja, né, irmão? Eu aprendo essa igreja. Negócio lá fora, dentro do templo de adoração. Tá? Então ele fez um chicote. Oh, Jesus amado. Vamos repetir de novo, né? Sua Bíblia está aberta, né? Você quis falar chicote? Ou fala o quê? Fala chicote? Oh, que ele nem está falando. Tá. Então ele fez um chicote de corda, expulsou todo o templo. Mas Jesus não poderia fazer isso, pastor. E Jesus aí, outra pessoa do templo, bem como as ovelhas, a ovelha de lá, e os bois, espalhou as moedas dos
Ao que vendia o pombo, disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai o mercado. Seus discípulos lembraram do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Imagine a cena, irmãos. Jesus também fez isso quando, depois de ser batizado, quando na realidade começou o ministério. Vamos colocar dessa forma. Jesus passava em todo, 3 vezes onde passava por aquele lugar e via. E naquele dia ele foi treinando. Jesus olhou, entrou e fez tudo isso. Jesus teve um sentimento de indignação, chamado zelo pela casa do Senhor. Imagine se o pastor Júlio hoje, imagine, encontrasse com os irmãos aqui, que não tem, que todo domingo, final domingo, fizesse negócio nos bancos da igreja, contando dinheiro, jogando cheque para lá, cheque para cá. E o pastor Júlio pegasse o cinto e jogasse dinheiro no chão, da moeda, de bebendo tem moeda, tem dinheiro, jogasse todas as verdinhas no chão, nota fiscal. Eu seria considerado como? Será como eu seria considerado? Nunca mais eu vou nessa igreja. Nunca mais eu vou o pé naquele lugar. O pastor me respeitou, gente. Eu estava lá só fazendo os negócios dentro da casa do Senhor, porque lá é santo. Mas como é Jesus, então é Jesus. Então tem muitas coisas que a questão do zelo da casa do Senhor, ou diante da cela onde você está, move a gente a tomar algumas providências, irmão. Porque até quando vai ficar assim? Até quando a gente vai levar a vida na casa de Deus do jeito que nós queremos? Eu peço perdão, amanhã peço perdão, amanhã peço perdão. Como? Eu estou a mostrar para vocês um Jesus Cristo que tomou essa das atitudes que eu gostaria de colocar aqui. Tem outras, dos quais nós já vemos uma, que o sentimento de indignação dele gerou algumas coisas. Jesus estava na carne de quem ele estava? Jesus estava irritado. Jesus irritado de quê? Porque muitas atitudes que a gente toma, quando algumas coisas, as pessoas vão achar isso. Está irritado, está raivoso. Mas será? Diga para o irmão se será não, meu irmão. Rejeita os olhos assim. Está lá na frente, posso passar de novo, na corda. Eu vou parar por aqui. A questão de zelo, irmãos, é dizer assim que acabou as coisas, não vai acontecer mais desse jeito. Quando a gente levantar com essa indignação, nós vamos nos tornar, sim, matadores de gigantes. Mas precisa ser indignado. Quando a gente se indignarmos, nós seremos sim alguém com zelo na casa do Senhor. Quando a gente se indignarmos, realmente Deus vai nos usar para tirar muitas pessoas das garras de água. Mas nós precisamos ter essa indignação.
mas tem uma vida à parte, não confunda isso, né? Com muito amor, com apatia, não faça isso. É diferente, tá querido? Não confunda amor com proteção, né? Quem ama protege, protege sempre. Então essa indignação, que precisa, no caso, ficar indignado ali no contra, mas se ficasse indignado e deixasse o cara aí, adiantou-se o quê? Não adiantou-se nada. Precisa causar reação. Então a indignação que gera emoção. E biblicamente esses homens estavam talvez no lugar errado, mas porém Deus usou para fazer uma coisa certa. Davi não precisava estar nesse lugar. Moisés não precisava estar nesse lugar. Paulo também não precisava, mas Deus mandou naquela cidade. Você conhece pessoas que estão adorando imagens. O que você vai fazer? Nada. Talvez aí será o melhor sermão se você pegar para a pessoa. A gente olhar os bancos da igreja, olhar e pensar no nome não veio, mas a gente ficar do mesmo jeito. E não toma ação de ligar essa pessoa, de trazer essa pessoa. A indignação de ver os bancos vazios e cadê as pessoas? Mas só pergunto quando ele deveria gerar alguma coisa.